Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bom, vamos para mais um módulo. Nesse módulo, é muito importante que você tenha papel e caneta do lado. Se você tiver uma agenda física, uma agenda digital, é muito importante que você coloque ela aí do seu lado, porque agora a gente vai falar de como você tornar o seu dia mais produtivo, como você fazer o seu dia render e ele se tornar mais produtivo. É justamente isso que nós vamos falar. Pegando tudo que nós já falamos, e é muito importante que você lembre, pegue suas anotações, pegue o mapeamento que você fez, tudo que você já anotou, é muito importante que agora você coloque também perto de você, porque para a gente conseguir montar o seu planejamento, você precisa ter tudo que a gente foi falando durante todo o nosso treinamento. Partindo do ponto que eu já falei algumas vezes aqui com vocês, e eu vou repetir, não vou me cansar de repetir, que você precisa ter clareza, você vai precisar de tudo isso que nós falamos, todo esse material que você já preparou, que você já anotou, que você já mapeou, que você tem aí anotado, certo? Quando a gente fala em ser mais produtivo, nós precisamos entender que não é trabalhar mais, não é estar mais ocupado. Muitas pessoas criam esse pré-conceito, tá? Um conceito formado de que, não, então eu vou ser mais produtivo, eu vou trabalhar mais, eu vou ser mais produtivo, eu vou ter mais coisas para fazer durante o dia. Não, você vai realizar mais, você vai ter mais resultado. Eu costumo perguntar muito, quantas vezes você finaliza o dia achando que não fez tudo o que poderia ter feito? Quantas vezes você finaliza o dia achando que ficou preso em apenas uma tarefa e mesmo assim não concluiu aquela tarefa? Quantas vezes você finaliza o dia e você queria que o dia tivesse mais 12 horas, mais 24 horas? Então, na verdade, o que a gente precisa é apenas nos organizar. A gente precisa entender e colocar cada atividade no lugar certo. Lógico que falando assim, fica algo simples, né? Da gente conversar. Eu sei que não é simples. Eu sei que a gente precisa de atenção e foi justamente por isso que eu fui me especializando, fui entendendo, vi quais eram as minhas dificuldades, fui vendo quais eram as dificuldades dos meus clientes e fui mapeando, fui estudando, fui pesquisando para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então vamos lá, para a gente começar e para a gente entender como o seu dia pode render mais e como o seu dia pode ser mais produtivo, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é, você precisa ter muito cuidado com o teu sono. Como assim, Cristiano? Bom, primeira coisa, você precisa dormir no dia que você acorda. Sim, eu sei que você pode estar do outro lado agora pensando assim, Cristiano, mas eu consigo render melhor de noite. Isso, na verdade, foi um hábito que você criou, foi uma condição para o seu corpo, para a sua resposta daquela atividade que você se condicionou. Pode ter certeza disso. Você pode se condicionar a ter mais resultados durante a manhã. Você pode se condicionar a dormir no mesmo dia que você acordou, e dormir no mesmo dia que você acordou quer dizer você dormir antes da meia-noite, porque você não vai acordar, né, depois da meia-noite e aí você pode acordar no outro dia. Não é isso. Você acordou às 7, você acordou às 8, você acordou às 6, você acordou às 5, naquele mesmo dia você precisa dormir. É muito importante, o sono ele é fundamental para o seu rendimento. O sono ele é fundamental para a resposta que você vai dar no outro dia. Não é à toa que tudo na nossa vida nós temos e vemos a resposta no descanso. Quando a gente está descansando, se você for fazer um treino de academia, um treino físico, um treino profissional, se você for atleta profissional, ou se em algum momento da sua vida você já teve a oportunidade de treinar profissionalmente, você vai entender o que eu estou dizendo. Você tem um resultado no descanso. Você treina um dia perna e no outro dia você não vai treinar aquele mesmo músculo, porque o músculo precisa descansar, se recuperar. Agora, se eu falar para você que o nosso cérebro é igualzinho, que é um músculo, que ele precisa ser trabalhado, que ele precisa ser desenvolvido, que ele precisa ser estimulado, mas que ele também precisa de descanso. E qual descanso você está dando para o seu cérebro? Que horas você está dando descanso para o seu cérebro? Você não está fazendo isso. Você está só apertando, e sabe o que acontece? Fadiga, estresse. Você não consegue mais pensar. Com 5 minutos, com 20 minutos de estudo, você já está cansado. O seu rendimento, que antes era de 2 horas, 4 horas de estudo, agora está em 1 hora. Por quê? Porque você não está descansando, você não está descansando. Você não está dando o repouso
que o nosso cérebro também precisa. E vou te falar uma coisa, tá? O cansaço mental, ele é muito maior do que o cansaço físico. Se você for conversar com um maratonista, se você for conversar com uma pessoa que faz triatlon, se você for conversar com qualquer pessoa, qualquer atleta que pratique provas longas, provas de longas durações, quando você vai ver, às vezes, um atleta de tênis profissional, 6 horas de jogo, 8 horas de jogo, meu Deus, isso é um absurdo de preparação física, mas eles falam sempre quando você vai conversar, ou quando o repórter pergunta, falei o tênis em específico, mas um maratonista, um triatleta, e todos eles falam isso. O segredo está aqui. Chega um momento que você tem o condicionamento físico, que você consegue, você tem pulmão, o seu músculo responde, só que sua mente está assim, ó, para, você já está cansado. Para, agora já foi o limite. Não, parou. Ele está melhor do que você. Não, descansa. Não, você precisa treinar mais. Esse não é. E o que é isso? Nós já conversamos sobre isso. São suas crenças, são seus medos. Que o atleta ele vai trabalhando isso propositadamente, vai criando hábitos positivos. O mindset dele já foi trabalhado para isso. Tem uma foto sensacional do Michael Phelps. Eu não sei se essa foto ela retrata essa interpretação. Eu nunca vi o outro atleta dando qualquer tipo de entrevista, já pesquisei. Eu nunca vi o outro atleta dando qualquer tipo de entrevista falando que naquele momento ele estava olhando para o Michael Phelps. Mas tem uma foto, se vocês pesquisarem, ou vocês já devem ter visto, que é o Michael Phelps nadando a prova de peito, né, de nado borboleta, e a foto é sensacional, porque Michael Phelps assim, focado, olhando para frente, nadando, e o nadador que está em segundo lugar, mais atrás do que ele, está nadando e olhando para Michael Phelps. E por que eu digo que eu não tenho certeza se a interpretação é essa? A respiração desse nado, ela é lateral. Ele pode ter olhado para o lado na hora para respirar e a foto pegou ele com a direção do rosto para o Michael Phelps. Mas a legenda, que ninguém poderia perder essa legenda, era quando você é um campeão, você está focado no seu objetivo. E perdedores ou pessoas que não conseguem alcançar o sucesso estão focados em outras pessoas. Querendo dizer que o segundo colocado estava olhando para Michael Phelps enquanto ele deveria estar focado na chegada, na borda da piscina. E Michael Phelps olhando para a borda da piscina. Como eu falei para vocês, eu não sei se foi isso, se o nadador estava mesmo olhando para ele. Pode ter sido aquele momento que o fotógrafo pegou. Mas é um exemplo para trazer para você. Você precisa estar focado no que você vai fazer, no que você precisa fazer. Mas para isso você precisa ter dado o descanso necessário para o seu cérebro. Para isso você precisa ter um mindset preparado, para que você chegue naquele momento, ou no início do dia, ou no final do dia, e nós vamos falar sobre todo o dia aqui daqui a pouco, você precisa estar preparado para lutar contra a sua mente. E quando eu digo lutar contra a sua mente, não é simplesmente bater de frente, porque tem uma hora que quando você tenta brigar com o seu subconsciente, pode ter certeza que você vai perder. Pode ter certeza que não é a hora de você enfrentar ele, principalmente se você não estiver preparado para isso, porque ele vai te sabotar. Então, todos os atletas falam isso. Um maratonista, ele fala, eu corro 10 km, 12 km, quando chega no 15º quilômetro, quando chega no 20º quilômetro, são 42, tá? Para quem não sabe, uma maratona. Quando chega no 20º quilômetro, é a sua mente que começa a mandar você parar. Você não sente mais nada, não tem mais cansaço muscular, não tem mais cansaço aqui em cima, né, do pulmão, da respiração, porque você se preparou para isso. O que cansa é aqui. É a sua mente mandando você parar. É sua mente te desafiando naquele momento. Então é isso que você precisa fazer. Só que para isso você precisa descansar. Um atleta, ele tem um momento de treino intenso e ele tem um momento de descanso importante e necessário. Hoje, quando a gente vai ver atletas de futebol, por exemplo, eles têm a fisiologia a seu favor, que fazem o teste no final do jogo e no teste eles conseguem dizer se o músculo já está fadigado ou não. A gente não tem como ver isso com o nosso cérebro, mas a gente pode fazer isso de uma forma natural. Poxa, estudei o dia todo, eu preciso descansar para amanhã estudar mais. Não adianta eu forçar, ficar até 2 horas da manhã, até 3 horas da manhã, quando você não vai render, não vai ter rendimento o seu estudo, não vai ter rendimento o seu trabalho.
Ah, Cristiano, mas é porque eu preciso entregar no outro dia de manhã. Aí a gente vai falar de outra coisa que é planejamento, porque você não se planejou. Você teve tempo para fazer e deixou para fazer no último dia. Por quê? Porque no último dia vem a pressão, no último dia vem o limite que você tem que entregar ali, então você senta e faz. Você não deixa a procrastinação te dominar. Opa, começamos a entender o que é que acontece, por que eu sempre deixo as coisas para a última hora. Porque quando eu estou acostumado a viver na urgência, pessoas que deixam para fazer na última hora, no último dia, na última noite, é porque estão acostumados a viver na urgência. Então eu tenho um prazo para fazer, mas eu vou empurrando com a barriga, porque eu sei que quando chega no último dia, eu paro tudo, esqueço tudo, o mundo explode, mas eu termino aquilo ali. Ou seja, você está acostumado a viver na urgência. Você não sabe lidar com coisas importantes que você precisa fazer, mas tem uma data limite que pode ser entregue depois e você consegue concluir aquilo ali, não deixando aquilo virar urgente. Nós já falamos aqui da matriz da gestão do tempo, o que é urgente e o que é importante. Começa a ficar claro isso na sua cabeça? Então você precisa, o que é que eu falei? Você precisa descansar, você precisa dormir, você precisa dar a recuperação para o seu cérebro, para você começar o outro dia e ter resultados. Então, para você ter um dia mais produtivo, para você fazer com que seu dia consiga render mais, você precisa descansar. Você precisa repousar. E é muito importante que você durma no dia que você acordou. Então, fica a dica, já anota a primeira coisa, durma no dia que você acordou. Bom, existem algumas perguntas que eu recebo sempre, ou que meus clientes perguntam para mim, que eu vou dividir aqui com vocês. Tem uma galera, né, o pessoal, o Clube das 5, o pessoal que acorda às 5 horas da manhã e tem todo o ritual matinal, até aí tudo ok. Mas eu tenho que acordar às 5 horas da manhã? Olha, eu não vou falar para você que você tem que acordar às 5 horas da manhã. Acordar às 5 horas da manhã tem um benefício gigantesco porque seu dia começou muito mais cedo. Tá? Você tem mais horas do seu dia para poder você trabalhar, estudar, fazer aquilo que você se comprometeu em fazer. Show de bola, positivo. Agora, dizer que é 5 horas da manhã, não. Pode ser 6 horas da manhã, pode ser 7 horas da manhã, até porque você tem que levar em consideração que horas você dormiu no outro dia. Lembra? No outro dia. Não é 1 hora da manhã, nem 2 da manhã, até porque se você dormir 1, 2 para acordar 5, aí você não deu descanso nenhum para o seu cérebro. Então, se foi dormir 11 horas, foi dormir 10 horas da noite, foi dormir 9h30 da noite, começa a se programar para acordar mais cedo. Uma dica sensacional para você começar a puxar o seu horário para mais cedo, eu vejo as pessoas, a pessoa acorda às 7 horas da manhã todos os dias, a pessoa acorda às 8 horas da manhã todos os dias, e aí tem o pessoal do Clube das 5, nas redes sociais o pessoal comenta, posta, tira foto, coisa e tal, e a pessoa fala, não, eu quero participar disso também, acorda o primeiro dia às 5 horas da manhã. Então ela vai acordar às 5 horas da manhã naquele dia, animada, né? Lógico, ela está motivada, ela curtiu aquilo, ela quer fazer parte daquilo também. No segundo dia ela já acorda mais lenta, mas ela acorda, ela vai. No terceiro dia já é muito mais pesado, já é muito mais difícil, até porque isso não virou um hábito ainda. No quarto dia, ela simplesmente abre o olho, respira fundo e fala, não, isso não é para mim, e desiste. E nunca mais tenta acordar cedo e vai voltar a acordar naquele horário, que é o horário apertado que ela tem para se arrumar, tomar banho e ir para o trabalho. Então, o que é que você tem que fazer para o seu dia render mais? Acordar mais cedo? Lógico, mas tente puxar só um pouco, não puxe muita coisa. Se você acorda às 7, tente acordar às 6h30, 30 minutos. Não tente mais que isso. Não puxe para 6. Vamos com calma, puxe para 6h30. Você acorda às 7 todos os dias. Todos os dias seu despertador toca às 7 horas. Cristiano, mas eu acordo às 7, aí eu já tenho que arrumar os meninos, eu já tenho que fazer o café, e aí não dá tempo, eu sempre saio atrasado. Acorde 6h30. Mas lembre que você foi dormir também mais cedo. Se programe para isso, a gente vai chegar no final do dia. Então, se você conseguiu acordar mais cedo, você vai conseguir começar a fazer suas atividades também mais cedo. Que atividades são essas? Está dentro da sua rotina matinal ou da sua rotina de atividade. Eu não posso virar para você e falar, faz isso aqui. Existem alguns estudos que falam que fazer atividade física pela manhã é positivo e te dá um retorno muito melhor. Veja se você se adapta a isso. Tem algumas pessoas que preferem estudar de manhã cedo. Por quê? Porque a mente está fresca, está descansada e ela tem uma concentração muito melhor. Tem algumas pessoas que preferem acordar de manhã cedo e fazer uma meditação, fazer uma oração, fazer um relaxamento. E tem pessoas que preferem fazer tudo, fazer atividade física, fazer o estudo, fazer a meditação. Então,
Veja o que é melhor para você e vá construindo a sua rotina matinal, vá construindo o que você precisa fazer todos os dias. Acordando 6h30. Poxa, eu poderia acordar um pouquinho mais. Então você acorda às 6h15. Fica acordando 6h15, já falei aqui com vocês algumas vezes. Para você construir um hábito, você precisa repetir uma ação de 21 a 27 dias seguidos para que isso se torne um hábito. Então, vá fazendo isso durante 2 semanas, vá fazendo isso durante 3 semanas. Construa esse hábito positivo de acordar meia hora mais cedo, de acordar 45 minutos, de acordar 10 minutos mais cedo. Acorde 10 minutos mais cedo e vá fazer a sua meditação. Acorde 10 minutos mais cedo e vá fazer o seu café da manhã. Comece a mudar esse hábito. Então, você já tem um tempo maior do seu dia. Então, esse é o benefício de você acordar um pouco mais cedo. Vou compartilhar aqui com vocês um cliente meu que, quando a gente estava fazendo o mapeamento, não tinha mais horário para a gente encontrar, não tinha janelas de oportunidade. Então, a única janela que nós achamos foi ele acordar mais cedo. Puxamos 45 minutos inicialmente, depois puxamos 1 hora, depois ele mesmo puxou para 1h30 mais cedo, e tem dias que ele chega a 2 horas mais cedo. E quando eu estou falando aqui 2 horas mais cedo, 4h30 da manhã. Então ele acorda 4h30 da manhã, porque ele tem uma rotina, uma rotina matinal que foi criada, que é de estudo. Ele escreve, ele grava um material dele, depois ele vai tomar banho, vai tomar café, vai se arrumar e vai para o trabalho. Mas essa rotina foi criada. Pouco a pouco, foi puxando de pouquinho em pouquinho. Então, fica a dica para você, para que se você quer fazer com que seu dia tenha um rendimento muito maior e muito melhor, você precisa estender o seu dia. E você estende o seu dia não desejando que ele tenha mais horas no final. Você estende o seu dia fazendo com que seu dia comece muito mais cedo, certo? Outra coisa que você precisa falar, que eu já comentei aqui com vocês, você precisa criar a sua rotina. Você tem que ter a sua rotina, os seus hábitos. Você precisa saber exatamente quais são as tarefas que você vai fazer. Senão a pessoa acorda, fica meio perdida, não sabe o que fazer, e aí, bom, passou a hora, não fez nada. Então você precisa saber exatamente o que fazer. Você precisa, eu vou acordar, eu vou fazer isso, em 20 minutos eu faço isso, depois parará, pronto, montou a sua estrutura. Você montou o seu ritual matinal, né? Nós temos rituais para tudo. Rituais para casar, rituais para formar, rituais para tomar banho. Tem gente que toma banho de costas para a parede, tem gente que toma banho de frente para a parede, tem gente que já entra molhando o cabelo, tem gente que já entra. Isso é um ritual, é um hábito, é uma rotina. E qual é o seu ritual? Qual é a sua rotina? Qual é o seu hábito de quando você acorda? Mapeia isso, escreve isso, coloca, define cada horário que você vai fazer isso. Cristiano, mas eu fico muito preso, eu fico muito engessado para fazer isso, né? Tudo tem um horário, tudo tem... Gente, nós estamos falando de produtividade. A gente está falando aqui de você entregar mais, de você ter mais resultado. E você quer fazer como? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Me fala uma pessoa que faz assim e que teve resultado positivo. O sucesso deixa rastros. Se você for olhar todas as pessoas que tiveram resultado, que tiveram sucesso, levando em consideração que sucesso é relativo, sucesso para você e sucesso para as outras pessoas, são pessoas que se planejaram, que montaram o seu planejamento dessa forma. Então, se você não monta o seu planejamento, se você não monta a sua grade de atividades, adivinha? Você não vai ter o mesmo resultado dessas pessoas que tiveram resultado. Então, se você quer ter resultados, monte a sua grade de atividades. E dentro da sua grade de atividades, agora já entrando propriamente dito nas suas tarefas que você já tem, que já existem, que você já faz, seu trabalho, seu estudo, levar os meninos na escola, enfim, você precisa aprender a dividir. Nós falamos nisso lá no módulo de ferramentas de produtividade. Vamos supor, você pode usar o método Pomodoro, que é dividir tarefas em bloco. Quando você divide tarefa em blocos, você consegue fazer 3, 4, 5 tarefas numa manhã. Não é fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. Lembra, você não pode. Existe a tríade da improdutividade, você não pode. Não caia nela. Você precisa focar em uma atividade que você está fazendo e depois você vai focar na outra atividade que você está realizando, em blocos. Quantas vezes eu já vi isso em empresas? A pessoa trabalha e a primeira tarefa dela, a primeira ação dela quando ela chega no trabalho é olhar os e-mails e responder os e-mails. Porém, no entanto, todavia,
Quando ela abre o computador, tem 50 e-mails. E ela começa a responder, sem definir um tempo, um deadline daquela atividade, sem definir aquilo ali, ela vai respondendo, e quando ela vê é 11 horas da manhã e ela está acabando o último e-mail e agora ela só tem mais 1 hora para finalizar a manhã dela e começar o turno da tarde. E ela ficou a manhã toda respondendo aquilo. Cristiano, mas ela está errada? Em certo ponto, sim, porque ela tinha que dividir os e-mails que são importantes e os e-mails que são urgentes. O urgente precisa ser respondido naquele momento, e o importante vai ser respondido, mas tem um prazo de validade. E ela divide ele em blocos. Como assim em blocos? Ela parou 8 horas da manhã, ela abre a caixa de e-mail, dividiu o que é importante e o que é urgente, responde o que é urgente. Vamos lá, primeiro urgente, primeiro, segundo, terceiro, mas eu separei que eu tenho 30 minutos para fazer essa atividade. Então, em 30 minutos eu respondi 2 e-mails. São 30. Calma. Em 30 minutos você respondeu 2 e-mails. Depois, o que é que você vai fazer? Eu tenho que entrar em contato com alguns clientes porque, enfim, vai acontecer alguma coisa, ele precisa vir aqui, eu preciso entrar em contato com ele precisa mandar uma documentação. Não sei, pessoal. Tem outra matéria para estudar, eu tenho que dar foco nisso também. Enfim, você é que vai definir aí as suas atividades. Só estou te dizendo como você deve separá-las. 30 minutos, parou aquela primeira atividade, que era responder e-mail, parte para a segunda atividade. Entrar em contato com os clientes. A mesma coisa. Quais são os clientes que são urgentes? Quais são os clientes que eu preciso entrar em contato agora pela manhã? E quais são os clientes que eu posso entrar em contato pela tarde? E você já começa a fazer a sua agenda. Lembrando que você não tem que fazer isso no dia. É muito bom que você faça isso no dia anterior. Tá? Faz aquele checklist, faz aquele resumo do dia que vai acontecer, para poder você já saber, você não precisa fazer isso no dia, mas se os e-mails só chegaram no dia e você vai fazendo naquele momento, então você está na sua segunda atividade entrando em contato com os clientes. 30 minutos para entrar em contato com os clientes. Em 30 minutos eu consigo entrar em contato com 5 clientes. Pronto, beleza. Acabou aqueles 30 minutos, você tem 2 opções. Ou passa para a terceira atividade, ou volta para a primeira atividade. Então, você pode ir para uma terceira atividade, fazer mais 30 minutos de outra coisa, ou você pode voltar para a primeira atividade, que era responder os e-mails, no caso, no exemplo que eu estou trazendo para vocês, e responder mais 2, 3 e-mails naqueles outros 30 minutos que você tem. Nós estamos falando da primeira 1 hora do dia e você já fez 3 coisas diferentes, levando em consideração que a terceira você pode repetir ou pode fazer outra coisa. E não ficar a manhã toda respondendo e-mail e com a sua produtividade, o que é ser produtivo, o que é entregar resultado, o que é ter resultado, não foi efetivo porque o que era importante ela podia responder em outro momento e deixou de fazer uma atividade. Uau! Ficou confuso ou vocês conseguiram entender? Mas isso é ser produtivo, isso é fazer com que seu dia consiga ser... você consiga ter muito mais resultado no seu dia, você vai render mais, o seu dia vai render. É assim que você vai fazendo as suas atividades e não preso apenas em uma tarefa, sem planejar aquela tarefa. Então, você vai dividindo em blocos, com o método Pomodoro, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, e vai conseguindo colocar todas as atividades no período da manhã, no período da tarde, e se preciso for, e se for parte do seu trabalho, no período da noite. Então, você vai fazendo isso durante todo o seu dia. Lembrando que tem aquele momento que você tem que tirar para você, aquele momento que simplesmente você para. Vou trazer outro exemplo aqui para você, tá? Eu tinha um cliente que ele virava para mim, quando a gente foi fazer um mapeamento dele, ele virou assim e fez assim, olha, para mim seria um sonho, uma cliente, desculpa, ela virou para mim e fez assim, poxa, Cris, para mim seria um sonho, sabe o quê? Eu consegui ver o pôr do sol, eu não vejo o pôr do sol. Pô, é tão relaxante para mim naquele momento, eu parar, eu fazer uma oração, eu queria fazer uma meditação, e no pôr do sol é um momento que eu me sinto bem, sabe, eu fico, é tão lindo, é tão bonito, então eu sempre me emociono, é algo que mexe comigo. E eu virei para ela e fiz assim, o que te impede? Ela fez, é porque eu tô aqui, ela era gerente de uma empresa, ela virou para mim e fez assim, é porque eu tô aqui na empresa, eu não saio daqui da empresa. Eu virei para ela e fiz assim, deixa eu te falar uma coisa, você já pensou em algum momento, naquela hora, que horas é o pôr do sol? Ela fez, não sei, umas 5h40, 5h30 para 5h40. Eu fiz, você já pensou nesse momento, você trancar a porta do seu escritório e simplesmente abrir a cortina da sua sala? Tua empresa num prédio, você está no 28º andar. Se você abrir aqui, o pôr do sol é aqui atrás, mas o céu vai estar mudando, você vai ter aquela sensação, você vai ter aquele momento. E se o prédio tiver, nem pensei nisso, mas se o prédio tiver, por exemplo, área de segurança, que você consiga ir ali naquela janelinha e ter aquele momento para você,
Isso é fundamental, isso é sensacional, isso é dar descanso para o seu cérebro. Aquele momento que você para, que você respira fundo. E ela fez, tá? Ela me mandou um recado um dia depois, e eu senti a emoção, depois eu tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, mas eu senti a emoção no recado dela. Dela poder abrir, ela tirou uma foto, tirou uma selfie, dela poder abrir a cortina e na janela do escritório dela, ela fez aquele momento, que ela fez o momento da gratidão, que é um momento sensacional, ela fez a meditação dela, ela fez a oração dela em 10 minutos, em 8 minutos, e ela foi lá, abriu a porta do escritório e voltou e continuou o trabalho. Então é muito importante que você defina isso, porque esse momento é um momento de descanso também, além do sono. As pessoas, às vezes, elas atrapalham muito. Vou voltar a falar do descanso rapidinho. Final de semana eu vou descansar. E aí fica sem fazer nada no final de semana. E quando chega no final de semana, no final do domingo, fala assim, poxa, eu continuo cansado. Meu Deus, acabou o domingo e eu tô cansado já. Vou começar a segunda cansado. Por quê? Porque ela, na verdade, ela não descansou. Ela ficou sem fazer nada. E ficar sem fazer nada não é descansar. Você pode descansar ouvindo uma música. Você pode descansar fazendo uma meditação. Você pode descansar, sim, no sofá da sua casa. Mas isso tem que ser intencional. Você tem que saber que aquele momento é descansar. Você tem que saber que aquele momento é para dormir. E não adianta você dormir 8 horas e depois ficar lá, de pijamão. Tira o pijamão, galera. Pelo amor de Deus, tira o pijamão. Fica lá de pijamão o resto do dia. E acha que está descansando. Você não está descansando. Você está sendo improdutivo, você não está sendo produtivo. Nosso corpo, nossa máquina, ela foi feita para a gente produzir, ela foi feita para a gente brilhar, ela foi feita para a gente conseguir cada vez mais nos superar. Eu preciso me superar, eu preciso cada vez mais evoluir. A palavra é essa. Você precisa evoluir. É uma evolução. Quando a gente nasce, para aprender a ficar durinho e sentado, você evoluiu, você aprendeu. O neném, ele aprendeu ali, o equilíbrio que ele precisa ter. Consciência corporal que ele precisa ter. Depois ele entendeu que ele ficando na posição de 4 apoios, ele consegue engatear. Depois ele vai se arriscando, porque ele vai vendo todas as pessoas andando com as 2 pernas, ou não, mas entenda o que eu estou querendo dizer. Andando com as 2 pernas, e ele também vai começar a arriscar. E ele evolui, ele consegue se desenvolver. E vendo e ouvindo todo mundo falando, ele arrisca as primeiras palavras. Mas ele já sabe dizer o que é que ele quer. Se ele quer isso, se ele não quer aquilo. Ele não sabe ainda se expressar, então ele chora, mas depois ele entende, a maioria dos nenéns, qual é a primeira coisa que eles aprendem a falar? Não, 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 não. Por quê? Porque ele ouve muito isso. Não, isso não pode. Não, meu Deus, não, 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 não. Então ele ouve muito não. Primeira coisa que ele aprende a dizer é não. E o que é que você está fazendo para evoluir? O que você está fazendo para se desenvolver? Para se superar? Isso é lindo. Então é isso que você precisa pensar dentro da sua atividade, é isso que você precisa pensar dentro do seu dia, é isso que você precisa pensar dentro das coisas que você tem para realizar. Isso é muito importante. E aí você vai fazendo essa divisão durante todo o dia, durante todas as atividades. Já falei aqui para vocês no método Kairos, como você encontrar uma janela de oportunidade meio-dia. Tem gente que eu já trabalhei em empresas que tinha intervalo de 2 horas de almoço. Sério. E naquelas 2 horas de almoço eu não via ninguém fazendo um curso, fazendo um treinamento de qualificação. Esse treinamento que a gente está vendo com aula, que vocês estão tendo com aulas curtas, aulas de 20 minutos, 25 minutos, quando a aula é longa tem 30 minutos, e que você pode assistir hoje com a facilidade do celular em qualquer lugar. E você não pode almoçar, parar 5 minutos, ir para um local, botar seu fone, escutar e ver, assistir, anotar aquela aula de 20 minutos, todos os dias. Vou trazer outro exemplo aqui para vocês. Eu tive outro cliente que ele recebeu, ele começou a dar aula, começou a fazer palestras, ser convidado para participar de congressos grandes, até o momento que ele recebeu um convite para ir participar de um congresso na Inglaterra, um congresso internacional. E ele foi, preparou, nós preparamos, ajudei ele a preparar
a apresentação dele, passando dicas e manhas de uma apresentação nível A, que você consegue marcar ali, deixar sua marca, porque tem algumas apresentações que passam que a gente nem lembra, né? Existe essa fórmula, existe esse segredo. E passei todas as dicas para ele, montamos uma apresentação sensacional. Ele fez a apresentação, falou que foi muito boa, que ele conseguiu fazer tudo, mas que uma coisa incomodou muito ele. Ele foi o único estrangeiro que as pessoas precisaram usar tradução. Todas as outras pessoas dos outros países sabiam falar inglês. E eu estou falando, o meu cliente, me permitam o sigilo do nome, é um médico. Não estamos falando de qualquer pessoa, é um médico muito bem instruído, muito bem financeiramente, com seus resultados, com tudo isso. E ele virou e falou assim, Cris, eu quero fazer, inglês está dentro agora do meu plano de metas. Se matriculou no curso de inglês, mas ele não conseguia, porque a demanda de trabalho dele era muito grande. A gente buscou as janelas de oportunidade, mas as janelas de oportunidade não se encaixavam, porque quando tinha aula, por exemplo, pela manhã, era de 9 às 10h30, de 8 às 10h30, no sábado era a manhã toda, então era sempre assim, era muito difícil da gente encaixar. Até que depois de 3 semanas, a gente buscando as janelas, eu virei para ele e fiz assim, e o que você acha do online? Se a gente achasse um curso de inglês, que você tivesse aulas, isso tem que ser algo assim que vai fazer toda a diferença. Aulas curtas, aulas de 20 minutos, aulas de 30 minutos. Ele abriu um olhão assim para mim e fez, sensacional, é isso que eu preciso. Nós fomos buscar, pesquisamos, encontramos um treinamento, um curso de inglês, com aulas que ele justamente destacava isso. Gente, hoje, na era da informática, na era digital, muito fácil a gente acessar. E ele comprou o curso, ele está estudando, ele está fazendo, ele está se aperfeiçoando, ele tem outro congresso já agendado e ele já falou que a meta dele é chegar lá e ainda vai brincar que ninguém vai precisar mais utilizar o fone porque ele vai dar o treinamento todo, a palestra toda em inglês. Então é isso que você precisa entender, o que eu preciso fazer agora para evoluir. É assim que você vai fazer com que seu dia seja mais produtivo, é encontrando essas chaves, encontrando essas saídas. Olha como eu comecei o vídeo, tendo clareza do que você precisa fazer, tendo clareza do que você vai fazer durante o dia. Se você fizer isso, puxando o seu dia mais para mais cedo, montando a sua grade, sua rotina matinal, suas atividades que você tem para fazer, entendendo que você monta as suas atividades em blocos, para que você consiga fazer 2, 3, 4, 5 tarefas numa manhã, enquanto você antigamente ficava fazendo apenas uma e não achava que aquilo era produtivo, porque não era. Você não dava resultado efetivo porque ficaram outras coisas por fazer. Conseguia na janela de oportunidade de meio-dia, introduzir outra atividade, outra ação, algo que você pudesse evoluir. E assim durante todo o dia, e chega de noite, e você tem aquele momento que você para e agora você diz assim, ó, agora eu vou dormir porque eu preciso descansar para amanhã dar retorno. Pessoal, entende uma coisa, no trabalho que você está, no trabalho que você tem, ou se você ainda não tem um trabalho e você está procurando, ninguém ganha dinheiro, tá? Você não ganha dinheiro, ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é o menino, que o pai vai dar dinheiro. Ninguém te dá dinheiro. A pessoa troca dinheiro com você. Hã? Troca dinheiro? Sim, ela troca dinheiro com você. Ó, Cristiano, eu vou te pagar aqui 10 mil reais, em troca, você vai fazer esse serviço para mim. E ele te contrata para você fazer aquele serviço. Então, ele te paga aquele valor em troca dos seus serviços prestados. Seja ele vender produtos, seja ele atender pessoas, seja ele... Enfim, ninguém ganha dinheiro. A pessoa troca dinheiro com você. Então, entenda que quando você vai fazer essa troca, você está colocando ali o que você precisa fazer. Então, você precisa render, você precisa dar resultado, mesmo a empresa não sendo sua. E aí, esse é um pensamento para a vida. Por quê? Porque você precisa evoluir. Eu espero que vocês tenham entendido. Se você fizer isso, se você pegar agora o seu papel, sua caneta, sua agenda digital e todas as anotações que você fez
todo o nosso treinamento para descomplicar do zero a sua produtividade, essa é a hora de você pegar e fazer o seu plano de ação. Monte o seu plano de ação. O seu plano de ação agora é acordar 10 minutos mais cedo, 30 minutos mais cedo. E eu vou acordar 30 minutos mais cedo porque eu vou fazer aqui a minha atividade física, eu vou fazer aqui a minha meditação, eu vou fazer aqui... O que é que você vai fazer aqui nesse momento? E depois eu vou fazer isso, isso e isso. E agora eu vou dividir em blocos assim, assim, assim. Vou dividir em 3 blocos, vou dividir em 5 blocos. E na hora do almoço, com essa janela, comece a montar o seu plano de ação. Em quanto tempo você fazendo isso, qual é o resultado que você vai ter? Monte, crie uma recompensa. É muito importante no plano de ação que você crie recompensas. Se eu fizer isso durante tanto tempo, o que é que eu ganho no final disso? Toda a nossa vida nós fomos criados e moldados com recompensas. Então, se eu fizer isso, eu tenho isso. Se eu estudar, eu passo. Se eu trabalhar, eu ganho. Então, agora, nesse momento, às vezes a gente começa a fazer as coisas e não vai resultado. Crie recompensas para você. Isso vai te estimular, vai fazer com que você ganhe ânimo no meio do processo. Então, monte o seu plano de ação, divida todas as atividades, crie estratégias para que você consiga realizar tudo ou quase tudo que você tem para realizar e depois você vai ajustando o quase tudo para tudo e crie recompensas depois de um certo tempo que você vai ter fazendo isso que você está fazendo. Eu tenho certeza que você vai mudar os seus resultados. Eu tenho certeza que você vai melhorar os seus resultados. E sua vida vai ser muito mais produtiva e você vai fazer com que seu dia renda muito, mas muito, muito mais. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, manda dúvida para mim, que a gente vai conversando e a gente troca uma ideia. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.